Hoje, nos próximos 3 domingos do Advento, nós vamos permanecer neste livro curtinho, mas tão belo e tão precioso para nós. São 4 capítulos, um para cada domingo do Advento, e faz uma bela sequência aí para a nossa série de estudos no livro de Juízes, que nós completamos há 2 semanas. Então, tendo encontrado Ruth capítulo 1, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrada no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, ajude-nos nesta noite, ó Pai, ao contemplarmos a Tua palavra.
a compreendermos um pouco mais e um pouco melhor a Tua sabedoria, a Tua soberania sobre as nossas vidas, sobre a história, em especial a história do Teu povo aqui na terra. Ajude-nos, Senhor, a submetermos aquilo que trazemos na mente e no coração, à Tua apreciação, ao exame da Tua palavra. Acima de tudo, Senhor, vem nos despertar maior fé e confiança no Teu poder, nos Teus planos, todos eles sábios e soberanos. Ajude-nos a reconhecer, Senhor, que a Tua vontade, somente ela, é inteiramente boa, agradável e perfeita. Até mesmo, Senhor, até mesmo em momentos de profunda angústia e amargura na nossa jornada. Coloca-te ao nosso lado nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, instrui-nos pela Tua santa palavra. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Nos aproximamos rapidamente ao final de mais um ano. Eu tenho boas e más notícias para os irmãos. As boas notícias é que 2016 está quase acabando. Glórias a Deus por isso. Que ano terrível. Que ano terrível. Mas eu tenho más notícias. 2017 está chegando. E se há um ano nós não sabíamos o que aconteceria neste ano, quem sabe o que vai acontecer no que vem? As previsões continuam incertas para a cidade, para o estado, para o país. A grave crise política que ainda aflige esta nação, a falta de vergonha dos nossos congressistas, que estão pensando mais em salvar o mandato e a própria pele e não agir em benefício da pátria, o quadro econômico que ainda não foi revertido, um quadro social muito preocupante, a fúria dos brasileiros, um clima de desesperança, falta de expectativa para as instituições, para as autoridades que nos governam, e como sempre chegamos ao final de um ano perguntando: onde nós vamos depositar a nossa esperança? Em quem nós vamos crer? No que crer e confiar? Ao final de 2016 e à espera de 2017. Esse é um tempo oportuno e por demais precioso para ser desperdiçado, nas perspectivas dos homens. Nada de errado em ouvir os especialistas, os críticos, os observadores dos tempos, mas, meus irmãos, este é o momento propício para abrir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a dizer sobre tudo isso. É hora de novo de revisitarmos as Sagradas Escrituras, lembrarmos dos grandes feitos de Deus na história, nos lembrarmos que Deus é inteiramente digno da nossa confiança, especialmente em tempos difíceis e incertos como os nossos. E é isso que nos ensina o livro de Ruth, e é por isso que vamos seguir neste livro nas próximas semanas. Como eu já disse, também porque acabamos de estudar o livro de Juízes, que serve de pano de fundo para essa história. O capítulo 1, versículo 1 diz isso, situa essa narrativa onde? Na época dos juízes. Então, faz bem continuarmos aqui na sequência da história, mas não só por isso, não só por uma questão de conveniência, mas porque esta história, a história que nós lemos nas páginas de Ruth, é uma história de esperança em tempos de desesperança. É o que nós mais precisamos no nosso país neste tempo. Nós precisamos de esperança, uma esperança viva, concreta, verdadeira, que não passará com as festas e os votos de fim de ano. O livro de Ruth é uma das histórias mais belas de toda a Escritura Sagrada. Aliás, é uma das histórias mais belas que jamais foram contadas. Do que se trata, em poucas palavras, essa história?
Bem, este é um livro que fala sobre gente muito comum, gente muito simples, como Noemi e Ruth. Pessoas comuns que enfrentaram desafios muito comuns: fome, escassez, morte, desamparo. Mas que atravessaram esse período de provação e adversidade por meio da fé em um Deus incomum, um Deus sábio, soberano, fiel, bondoso, misericordioso. Eis o que ficará claro à medida em que examinarmos este livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas se você não esteve conosco durante a série do livro dos Juízes, ou já se esqueceu dos detalhes dessa época, vamos dar um passo para trás e nos lembrarmos de que tempo foi esse no qual essa história se passou. Um tempo que cobriu aí cerca de 3 séculos, entre a chegada do povo de Israel na terra prometida em Canaã, até o estabelecimento da monarquia, da chegada do primeiro rei, Saul, e após ele Davi e Salomão. Um período de tremenda instabilidade na vida de Israel. Instabilidade espiritual, moral, social. Um tempo em que o povo que foi libertado, ou liberto por Deus, e conduzido por Deus à terra prometida, esqueceu-se de Deus, abandonou a Deus, virou as costas para Deus, e por isso colheu toda sorte de fruto amargo na sua história. Um povo que trocou Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel, pelos falsos deuses de Canaã, como Baal, como Astarote, os padroeiros, por assim dizer, da prosperidade cananeia. E vimos como Deus agiu naquele período, levantando juízes, libertadores, pessoas que liderassem Israel para libertá-la da opressão dos povos vizinhos, os povos estrangeiros, a quem Deus usou para castigar a nação pela sua idolatria. Em resumo, foi um período em que, na crise, o povo buscava Jeová, mas na prosperidade o povo buscava Baal. Na hora do aperto, corriam para Deus, na hora da facilidade, se esqueciam de Deus. Lhe viraram as costas. Um período terrível, um dos mais tenebrosos da história do povo de Deus, que fechou com aquele versículo terrível que lemos no finalzinho, Juízes capítulo 21, versículo 25. Se quiser só virar a página, você o encontrará. Página anterior ao livro de Ruth. Diz o texto que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então chegamos no livro de Ruth, que se passa aí próximo do fim do período dos juízes. E o que representa este livro? Eu gosto de pensar no livro de Ruth como um farol de esperança em meio a uma noite por demais escura e tenebrosa. Quando você menos espera encontrar uma luz de esperança em Israel, ela aparece nessa história tão bela, tão delicada, tão rica, que vamos examinar porção por porção. O livro tem uma lição muito clara, ela será contada ao longo das suas páginas, e é uma lição por demais preciosa. Não importa quão profunda é a miséria do povo de Deus neste mundo, Deus sempre socorre o seu povo, Deus jamais abandona o seu povo. É assim que o livro terminará, com um louvor, um belíssimo louvor: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador, celebraremos o seu nome em Israel. Deus será louvado e sempre será louvado pelo povo que conhece o seu socorro, sua misericórdia em tempos de dificuldade. Deixe-me colocar em outras palavras: Deus tem prazer em mostrar ao seu povo o seu amor e a sua bondade, especialmente em tempos de adversidade e de dificuldade. Isso ficará claro desde o primeiro capítulo, capítulo 1 de Ruth. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente e olhe comigo para o texto. Porque a lição inicial deste livro é esta: Deus, Ele é digno da nossa inteira confiança, mesmo quando as circunstâncias militam contra a nossa fé nele. Deus é sempre digno da nossa confiança, por mais que as circunstâncias digam
o contrário. Como é que isso fica claro no primeiro capítulo de Ruth? Bem, nós vamos examinar o capítulo porção por porção. Creio que ele se divide em 3 partes. A história, ela é contada em movimentos. Podemos acompanhar as etapas dessa história pelos movimentos dos seus personagens. Primeiro, capítulo 1, versículos 1 a 5, temos o relato de uma partida dolorosa. A partida da família de Elimeleque e sua esposa Noemi para a terra de Moabe. Nos versículos 6 a 18, um retorno inesperado, mas somente de Noemi, sem marido, sem filhos. E concluindo o relato nos versículos 19 a 22, temos o relato da chegada amarga de Noemi em Belém. Então, uma partida, um retorno e uma chegada. É assim que a história se divide, é assim que vamos estudá-la nesta noite. Começando pelos primeiros 5 versículos. A partida dolorosa da família de Elimeleque e Noemi. E quem era essa família? O que o texto nos diz? Temos poucas informações aqui, mas o pouco que temos é muito importante. Reconstruindo aqui o cenário da história desta família, podemos deduzir que esta era uma família próspera e até bem sucedida. O texto diz, no versículo 1 e 2, que Elimeleque e sua esposa e filhos eram efrateus de Belém de Judá. Bem, Belém era uma cidade próspera. O próprio nome Belém quer dizer casa do pão ou celeiro, ou seja, um sinônimo de fartura, uma cidade que era localizada num vale fértil, num lugar próspero, e esta família era destacada dentre todas as famílias que moravam em Belém. Uma família de meios, uma família bem suprida. E mais, uma família relativamente piedosa. Como é que nós sabemos isso? Bem, pelo nome do pai da família, Elimeleque, que em hebraico quer dizer, o meu Deus é rei. Não só o nome do marido diz isso, mas no passado, no decorrer da história, ouvimos de Noemi várias referências ao Senhor Deus. Ela menciona o Senhor no versículo 8, no versículo 9, no versículo 13 e de novo nos versículos 20 e 21. Por que isso é significativo? Lembre-se, essa história se passou no tempo dos juízes, em que o povo abandonou a Deus, não se falava em Deus, não se cultuava a Deus. E aqui está uma família cujo marido tinha um nome que honrava a Deus e cuja esposa falava sobre Deus abertamente, invocava o nome do Senhor. Então, uma família típica, uma família incomum no povo de Israel neste período. Mas o texto diz mais, que apesar de próspera, bem estabelecida e relativamente piedosa, esta foi uma família que foi provada, foi posta à prova e foi dizimada. Diz o texto que houve fome na terra, até mesmo em Belém, um lugar próspero, um lugar fértil. Ali também faltou comida. Por quê? Não sabemos exatamente, podemos deduzir com base no livro dos Juízes. De duas uma, ou Deus estava castigando Israel com fome, ou por conta da invasão dos povos vizinhos, faltou comida para os israelitas em Canaã. Mas o que mais importa aqui foi a reação de Elimeleque e sua família àquela fome. Eles tomaram uma decisão, no mínimo, questionável. O que eles fizeram diante da fome? O que fizeram quando faltou comida na terra prometida? Eles decidiram migrar. Eles decidiram sair da terra que Deus lhes deu para ir para uma terra vizinha, uma terra próxima, do outro lado do Rio Jordão, a terra de Moabe. E qual a importância de Moabe? Bem, Moabe era uma terra que não cultuava a Deus, que não buscava a Deus. Era a terra dos moabitas, que adoravam um Deus estranho, o Deus Camus. Era a terra do profeta Balaão, que é mencionado no livro de Números, um profeta que serviu de instrumento de tropeço para Israel, que seduziu os israelitas para servir aos falsos deuses de Moabe. E mais, uma terra tentadora e uma terra perigosa, porque lá os filhos de Elimeleque tomaram para si esposas moabitas, sinal de alerta. Já vimos no que isso deu no livro de Juízes. O que acontece quando o povo de Israel começa a se misturar com os povos vizinhos? Por tudo isso, a decisão deste homem foi, no mínimo, questionável. Assumir tamanho risco
por conta da fome na terra. E qual é a grande ironia dessa história? Elimeleque sai de Belém e leva a sua família para fugir da morte. O que acontece quando eles chegam em Moabe? O que diz o versículo 3, 4 e 5? A morte os visita. Primeiro Elimeleque e depois seus dois filhos, Malom e Quilion. E essa primeira cena da história termina de uma maneira muito triste e trágica. Diz o texto que Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Notamos como a cena começou e como ela terminou. Uma família completa, abastada, suprida na sua própria terra, agora dizimada, reduzida a um só membro da casa, sem nada, só, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem ajuda, sem socorro. O que essa primeira cena está nos mostrando? O que ela está nos ensinando? Como ela está nos confrontando? Pergunta: quando a adversidade bate à nossa porta, como bateu a porta de Elimeleque, a quem nós recorremos? Qual a nossa primeira reação quando as coisas apertam? No trabalho, no nosso sustento, no nosso lar. Será que, como Elimeleque e sua família, nós recorremos primeiro aos nossos planos e aos nossos projetos para nos sustentar e nos defender, antes mesmo de buscarmos a Deus? Não queremos simplificar aqui uma questão que foi complexa. Faltou comida. O povo estava passando fome. Eles precisavam ir para algum lugar. Mas pergunta, eles precisavam ir justamente para Moabe? E mais, especialmente à luz da postura de Noemi com o passar da história, ela que tantas vezes falou em nome de Deus. Não há uma menção aqui a Deus. Não há só menção a família ter buscado a Deus por orientação, por direção em momentos de dificuldade. Pergunta: e nós? Será que fazemos diferente? Somos tão diferentes assim de Elimeleque e sua família? Ou quando as coisas apertam, a primeira coisa que fazemos é o quê? Começar a fazer as contas, começar a procurar alternativas, em vez de dobrarmos os joelhos e clamarmos ao Senhor. Quando vierem os tempos de adversidade, se eles já não chegaram para você e para a sua família, estamos dispostos a crer que Deus é absolutamente soberano sobre toda e qualquer adversidade? Você crê nisso? Você crê que nada foge do controle de Deus? Eu creio. E é interessante que Noemi creu também, mesmo que tenha crido tarde. Ela mesma dirá isso com o passar da história. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem nos afligiu. Foi Deus quem nos permitiu passar por essa situação. Mas a pergunta é: essa é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Que Deus está no controle? Que nada foge ao controle dele? Que tudo faz parte de um plano misterioso e soberano que aponta para a glória dele e para o nosso bem? Estamos prontos a confiar que nada pode frustrar os planos de Deus, e nada quer dizer nada, nem fome, nem escassez, nem desemprego, nem enfermidade, nada, nada. Como bem disse Charles Spurgeon, grande pregador inglês do século XIX, nenhuma bênção é maior na vida cristã do que a saúde, exceto a enfermidade. Porque é por meio dela que o Senhor nos prova e nos faz crescer a fé. Bem, troque as palavras saúde e enfermidade por bonança e adversidade, e a lição é a mesma. Não existe bênção maior para a igreja do que bonança, a não ser a adversidade. Porque é por meio dela que Deus faz a nossa fé crescer.
Deveria ter sido assim com a família de Noemi. Pode e deve ser assim com as nossas famílias também. Se você ainda não crê no Senhor, não crê que Ele é soberano, não crê que Ele está no trono, reinando soberano sobre toda a terra e céu, que nada foge do controle dEle, olhe para a palavra de Deus, olhe para a história e saiba que nada foge do controle de Deus. Nada. Ele é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Depressão, desemprego, desamparo, nada foge do seu controle. Mas a história continua. Seguimos para o segundo ato da história. E é uma mudança aqui de sorte. Lemos no versículo 6 que Deus fez algo diferente. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. No meio do desamparo daquela mulher. E lembre-se, num tempo que não existia INSS, não existia Previdência, não existia nada disso. Noemi, no versículo 5, é uma mulher destinada à morte, ao abandono, ao fim da vida. Mas de repente, no versículo seguinte, há uma luz de esperança, há um sinal da graça de Deus. Deus veio em auxílio do povo de Israel. E na terra onde antes faltou comida, tinha comida. Deus teve misericórdia do seu povo. Coloque-se no lugar de Noemi. O que deve ter passado pela cabeça dela? Será que Deus podia ter misericórdia dela também? Ou será que tudo aquilo era o castigo de Deus para eliminá-la da face da terra? Imagina o peso de culpa, a autocondenação. Por que saímos de lá? Por que não esperamos mais um pouco? Por que não esperamos até que Deus renovasse a provisão de comida para as famílias em Belém, como deve ter acontecido com outras famílias que não saíram de lá? Ou talvez teriam migrado para outras partes de Canaã, para estar com outras famílias em necessidade. Enfim, o que não deve ter passado pela cabeça dela? Mas, tal qual o filho pródigo, Noemi caiu em si e disse: meu pai cuidará de mim. Meu pai sempre cuidará de nós. Está cuidando do seu povo, pode cuidar de mim também. E o que ela fez? Ela decidiu voltar. E veja o tamanho da confiança dela em Deus neste momento. Apesar de toda a sua dor, toda a sua perda, toda a sua amargura. Note o que ela disse. Você notou o que ela disse às suas 2 noras, as sobreviventes, Orfa e Ruth, versículos 8 e 9. Disse: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. 2 coisas devem chamar a sua atenção na fala de Noemi neste momento. Primeiro, ela está falando no nome de Deus, aquele mesmo Deus que ela diria nos versículos seguintes, que a castigou, que a deixou de mãos vazias. Ela ainda crê em Deus, mesmo na adversidade, mesmo na aflição, ela não tirou os olhos do Senhor, e deseja para suas noras o amor leal de Deus, assim como elas foram leais à sua sogra. O termo usado aqui por Noemi é muito especial, essa expressão amor leal, é a mesma expressão usada no Pentateuco para descrever o amor de Deus pelo seu povo, o amor pactual, compromissado, sacrificial. Noemi está rogando uma bênção sobre as suas noras, assim como elas foram instrumentos das bênçãos de Deus para a vida dela, por não terem abandonado por inteiro. Isso por si só é surpreendente, mas o que é mais surpreendente é que Noemi mostra aqui uma disposição para voltar para Belém sozinha. Ela já não tinha ninguém, e ainda quer voltar sozinha. Por que ela faria uma coisa dessas? A não ser que ela confiasse na provisão de Deus. A não ser que ela confiasse que, por maior que tivesse sido a aflição dela até ali, Deus poderia mudar a sua sorte. Deus poderia supri-la, até mais do que as suas 2 noras sobreviventes. Ela dispensa as noras.
Deseja a elas uma vida feliz na sua terra, junto a outros maridos, versículos 11 a 13. Orfa, no versículo 14, toma a decisão mais prudente, decide ficar, mas a surpresa fica por conta de Ruth. A sua resposta nos versículos 16 e 17, algumas das palavras mais belas de toda a Bíblia. O seu voto de lealdade a Noemi. Mas o que é mais surpreendente aqui não é a lealdade de Ruth a Noemi por si só. O que ela fez, poucos israelitas estavam fazendo na sua época. Ela fez um voto de lealdade ao povo de Noemi e ao Deus daquele povo. Como isso deveria ser constrangedor para um israelita? Porque este era o período dos juízes, quando os israelitas estavam fazendo votos de lealdade aos deuses das outras nações. E aqui está uma moabita abandonando a terra dela e o povo dela e os deuses da terra dela para servir ao Deus de Israel. Tremendo. Incomum. Especial. Todo o resto da história gira em torno deste voto, desta aliança que Ruth assumiu não só com Noemi, mas com o povo dela e o Deus de Israel. O que isso nos mostra? O que Deus está nos mostrando aqui, nesse segundo ato da história? Quando a adversidade bate à nossa porta, quão atentos nós ficamos para os sinais da graça de Deus? Ou será que ficamos tão consumidos com as nossas aflições e adversidades que não conseguimos mais enxergar a mão de Deus? Noemi muito bem poderia ter afundado no mar de amargura, de ressentimento, de cinismo, de incredulidade, dizendo: não, Deus pode até resgatar os que ficaram lá em Belém, mas de mim já esqueceu, já não há mais esperança para mim. Não. Quando Noemi ouviu falar de comida em Belém, ela soube que Deus estava agindo, que Deus tinha tido graça daquele povo. Ela testemunhou da graça de Deus, e mais, ela agiu com base na graça de Deus. E o que é mais interessante, ela não só viu a graça de Deus sendo derramada sobre o povo dela em Belém, mas ela esteve disposta a estender essa graça às suas duas noras. Como isso é constrangedor e confrontador para nós? Por quê, meus irmãos? Quando as coisas não vão bem para nós, e essa é uma terrível tendência de um coração egoísta e orgulhoso, nós não queremos que as coisas estejam bem com ninguém. Quantos não pensam assim: bem, se eu não posso ser feliz, ninguém deve ser feliz. Se eu não posso ser abençoado, ninguém deve ser abençoado. Ela fez o contrário. No meio da sua amargura e aflição, o que ela está fazendo? Ela está abençoando aquelas que a abençoaram na sua aflição. E você e eu? Temos reconhecido a graça de Deus, nos cercando, nos protegendo, mesmo nos momentos de maior aflição e angústia? Você que está passando por uma aflição na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua saúde, talvez você se pergunte: onde está Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Olha ao seu redor, veja para onde Deus te trouxe, veja os sinais da graça de Deus aqui, uma família para te acolher, para te acompanhar, para te suprir na sua fraqueza, na sua exaustão emocional e espiritual. Você consegue ver os sinais da graça de Deus mesmo em tempos de grande aflição e adversidade, e mais, você consegue não só ver a graça de Deus, você consegue estender a graça de Deus àqueles que te abençoam nos seus momentos de crise, ou seu coração definha, contrai, a ponto de não mais reconhecer como Deus é bondoso, mesmo no momento de maior necessidade. E olha que coisa maravilhosa. Noemi não foi perfeita. Ela mostra isso no final dessa história do capítulo 1. Mas veja o que Deus operou por meio daquela mulher. Como Deus honrou aquela mulher. Porque quando ela falou em nome de Deus, mesmo na sua aflição,
O que Deus fez com aquele testemunho? Deus tocou no coração da sua nora, Ruth. O que Ruth viu naquela mulher? Eu não sei. Você creria num Deus assim, que trata assim uma mulher? Deixa sem marido, sem filhos, sem pão. Mas Ruth viu em Noemi algo que ela não viu em nenhum outro habitante do seu povo. Ela viu numa mulher fé corajosa e fé perseverante num Deus que não desaponta, que jamais falha. E o que Deus fez? Deus despertou fé no coração de Ruth. Que coisa incrível! Não menospreze o que Deus pode fazer no coração de outras pessoas ao seu redor quando você é fiel no seu sofrimento. Quando você continua abençoando, continua testemunhando a graça de Deus, mesmo nos momentos de adversidade. É assim que pessoas veem ao seu redor que este Deus é digno de confiança, porque a sua fé não está atrelada a benefícios passageiros. Não é uma fé interesseira, é uma fé que persevera mesmo nos momentos de escassez. Você crê nisso? Você crê que Deus pode usar testemunhos assim para despertar a fé nos seus parentes, amigos, colegas? Ele é soberano para isso também. Já vimos Deus tratando aqui da família de Noemi na sua partida dolorosa. Já vimos Deus tratando de Noemi no seu retorno inesperado. Chegamos ao último ato dessa história, a chegada dela amarga em Belém. E aqui é uma situação por demais constrangedora. Versículo 19, coloque-se no lugar de Noemi, uma mulher que saiu da sua terra, uma família completa, honrada, nome de prestígio, de mãos cheias ela saiu, e como é que ela chega? Diz o texto que ela estava irreconhecível. Você viu isso? Versículo 19, você consegue imaginar a cena? O constrangimento de Noemi, adentrando os portais de Belém, e os olhares fitos nela. Será? Não é possível. As rugas, as olheiras, talvez até uma certa prostração, a solidão, acompanhada por uma estranha, uma moabita. Será? Não é possível. Noemi está de volta. Imagine o constrangimento daquela mulher. Mas note como ela não fugiu do constrangimento, ela não escondeu a sua amargura. Versículo 20, ela responde às mulheres que perguntaram por ela, dizendo: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Veja que por mais que Noemi tivesse fé no Senhor, ela não fingiu que ela não tinha sofrido nada. Há muitos que confundem fé com um certo otimismo irreal, ilusório. Não ter fé não é fazer vista grossa para as adversidades, para as perdas. Não, Noemi não fez isso. Ela reconheceu. Sim, eu saí daqui Noemi, que significa agradável. Eu volto quem? Mara, que quer dizer o que? Amarga. Sim, eu sofri terrivelmente. Sim, eu saí de mãos vazias, de mãos cheias, e agora volto de mãos vazias. Mas veja o que Noemi fez. Ela não se rendeu às circunstâncias. Ela não ficou apenas com os olhos fitos das suas perdas. O que ela disse? Deus fez isso. Foi Deus quem me tirou tudo. Foi Deus quem tornou a minha vida amarga. Sim, foi Ele que tirou tudo de mim, mas foi Ele quem me trouxe de volta. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quiser para a glória dEle e para o bem daqueles que confiam nele. Que coisa extraordinária! Que mulher extraordinária! Poder falar uma coisa dessas. Eu não sei se eu falaria a mesma coisa, uma circunstância semelhante. Sim, Deus tinha tirado tudo dela. Sim, Deus trouxe aquela desgraça a ela, porque Deus é soberano sobre tudo. Não só sobre tempos bons, sobre tempos ruins também. Mas era Deus, o Senhor da aliança. Era Deus quem estava no controle da vida dela. Por mais arruinada que ela estivesse,
por mais desamparada que ela se sentisse, Noemi confiou no Senhor. Noemi entregou a sua vida nas mãos de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Você viu como é que esse capítulo termina? Nem Noemi sabia quão abençoada ela já tinha sido por Deus. Sem que ela entendesse, sem que ela soubesse, sem que ela pudesse enxergar, Deus já estava trabalhando para mudar a sorte daquela mulher. O capítulo termina dizendo: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Notaram o contraste? Como é que esse capítulo começou? Com fome. Como é que o capítulo termina? Uma colheita. Como é que a família de Noemi começa? Inteira. Como é que essa família termina no capítulo 1? Dizimada, mas com uma nora, que valeria tanto quanto um marido e 2 filhos para aquela mulher. Deus já estava trabalhando nos bastidores para transformar a amargura daquela mulher em alegria, a sua fome em fartura, a sua solidão em comunhão. Você está vendo como Deus já está ordenando tudo aqui na vida dessa mulher para glorificar o seu nome? Você já está enxergando a mão de Deus operando em cada circunstância da vida de Noemi? Isso ficará cada vez mais claro com o passar deste livro. Deus orquestrando cada detalhe, cada movimento da história para o bem daquela que confiou nele, apesar de toda a sua aflição, de toda a sua amargura. Você crê assim? Quanto você crê nisso? Porque se Noemi teve razão para crer assim em Deus, nós temos muito mais razão. Como assim, pastor? A história de Noemi foi amarga? Certamente foi. Eu não desejaria isso para ninguém. Mas a amargura dessa mulher não se compara à amargura de um outro filho de Israel. Alguém que saiu das mansões de glória de mãos cheias, mas que terminou a sua vida num calvário de mãos vazias. O Filho de Deus, que se esvaziou da sua glória, deixou o seu lugar de fartura na presença do Pai. Para quê? Para se esvaziar, para entregar tudo por nós, tomando sobre si a amargura da condenação do pecado que era nossa, assumindo-a no Calvário, para nos trazer de volta para a casa do Pai, para nos readmitir à presença de Deus, para transformar a nossa amargura em alegria, a nossa tristeza e choro em celebração, o nosso desamparo em socorro. Em Cristo Jesus nós vemos o perfeito cumprimento dessa história. Deus teve misericórdia de nós e veio mudar a nossa sorte. Como? Enviando o seu Filho para provar da amargura do nosso pecado e da nossa distância de Deus. Se Deus fez assim com o seu Filho, meus irmãos e irmãs, não há nada que eu e você possamos experimentar nesta vida que possa nos separar do seu amor. Nada do que você esteja sofrendo e ainda sofrerá nesta vida se compara ao que o Filho de Deus sofreu por mim e por você. Descanse nisso. Confie nisso. Deus sabe o que está fazendo conosco. Deus sabe o que faz na vida daqueles que confiam nele. Esta vida é por demais dura, curta e incerta. Quanto mais para aqueles que não conhecem o Filho de Deus, que não descansam no seu sofrimento por nós no Calvário, que não conhecem o seu consolo em todo e qualquer momento. Foi assim na história de um homem, e é com esse testemunho que terminamos nesta noite. Um homem chamado William Cowper. Foi um poeta inglês, um compositor de vários hinos evangélicos belíssimos no século XVIII. Um homem que teve uma história terrível, uma história por demais trágica. William Cowper ficou órfão de mãe aos 6 anos de idade e logo foi encaminhado para o pensionato até os 8 anos de vida.
Ele lutou a vida toda com depressão. Ele passou por 4 crises nervosas, a primeira aos 21 anos de idade e a segunda aos 32 anos, que resultou na sua internação no manicômio. Mas enquanto internado, ele conheceu o Evangelho. Ele foi salvo pela graça de Deus, por meio do contato com a história de Lázaro, um homem morto que recebeu vida do seu amigo e Senhor Jesus Cristo. E lá, William Cowper tornou-se ovelha de um pastor chamado John Newton. Quem já ouviu falar em John Newton? O grande compositor do hino Preciosa Graça, um dos maiores pregadores da época na Inglaterra. Por 13 anos, John Newton pastoreou William Cowper. E foi por meio desse homem que ele aprendeu a confiar na graça misteriosa e soberana de Deus, apesar de Cowper nunca ter sido curado inteiramente da depressão. Mesmo assim, ele confiou em Deus até o fim da sua vida. E num dos seus mais belos hinos, Deus se move de formas misteriosas. Ele fez a seguinte confissão, ouça atentamente a letra desse hino maravilhoso. Deus age com mistérios para realizar suas maravilhas. Deixa sua marca no mar e sobre a tempestade caminha. Em insondáveis jazidas, com infalível destreza, entesoura seus esplendorosos desígnios e opera sua vontade soberana. Vós, santos tementes, tomem nova confiança. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e rebentarão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Não o julgue da sua pequenez, confie na sua graça infinita. Para cada dificuldade, Ele reserva uma vitória bendita. Seu propósito se revelará. A cada hora o vemos se desenrolar. Talvez no início seja duro, mas o descanso Ele dará. Incredulidade pura é errada. Não adianta questionar. Deus conhece seus motivos e claramente os revelará. Deus conhece os seus motivos e claramente os revelará. Você confia nisso? Descanse nele então. Vamos orar. Senhor bendito, mais uma vez nos maravilhamos com a extensão da Tua graça soberana na história. Ó Pai, ajude-nos a enxergarmos a nossa história assim, à luz da Tua santa palavra, com fé, com perseverança, com submissão. Perdoe-nos, Senhor, se temos questionado a Tua sabedoria e os Teus planos perfeitos da nossa pequenez. Perdoe-nos, Senhor, se no momento da aflição e da adversidade temos deixado de Te buscar, temos deixado de confiar em Ti. Perdoe-nos, Senhor, por não descansarmos mais nas Tuas promessas soberanas. Perdoe-nos a nossa incredulidade, Senhor, a nossa inconstância. Mas ajude-nos, Senhor, a enxergarmos o Teu cuidado soberano com as nossas vidas, mesmo nos momentos de maior provação. Ó Pai, eu me coloco ao lado de muitos irmãos e irmãs esta noite que estão passando por vales profundos, por provações intensas e angustiantes de tirar o sono. Ó Pai, coloca-te Tu mesmo ao lado destas almas, eu te peço, e restaura a sua fé em Cristo Jesus. Volta o nosso olhar para Cristo, aquele que provou a maior de todas as amarguras e aflições, para nos readmitir à Tua presença, ó Pai, para que provássemos da fartura da Tua casa, da plenitude da Tua presença, Senhor. Que a presença de Cristo em nossas vidas seja o nosso sustento em tempos de aflição e adversidade, eu te peço. Mas eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não se voltaram para Ti com arrependimento e fé, por aqueles entre nós que ainda não confiaram de coração, por inteiro, no Senhor, que ainda insistem em levar a sua vida confiantes na sua própria sabedoria e na sua própria força. Tem misericórdia dessas almas, ó Pai, e faz-as reconhecer que só o Senhor detém todo o controle sobre toda a história.
que só o Senhor está no trono, que a nós não compete definir os nossos rumos e os nossos caminhos, mas tão somente confiar em Ti e fazer aquilo que o Senhor ordena. Ó Pai, ajude-nos a não nos esquecermos de Ti jamais. Por mais intensa que seja a provação, por mais que a sensação de abandono e de solidão possa bater a nossa porta, a porta do nosso coração, faz-nos saber de novo que jamais estamos sós neste mundo. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Em Ti encontramos perfeito consolo e abrigo. Por tudo isso nós Te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.